Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glauter Santos e hoje quero falar com você, serraleiros, que querem aprender a fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas de alto padrão. No tema de hoje eu quero falar de um assunto que tem sido muito relevante, que é como vedar as coberturas junto à parede. É um tema que tem sido assim muito comentado. E se esse tema te interessa, fique comigo aí que nós vamos falar um pouco mais desse assunto. Então, serralheiro, eu criei esse canal justamente com a intenção de trazer dicas, tirar dúvidas para que você possa ampliar os teus negócios, para que você possa ampliar a sua renda, para que você possa trazer crescimento e crescer de uma forma profissional. O objetivo desse canal foi justamente com esse intuito, para que você possa ver como que você pode fazer para que o toldo, para que a cobertura possa trazer um valor na hora de você trazer esse crescimento para os seus negócios. O toldos e coberturas tem sido um mercado que tem crescido muito nos últimos anos. Eu quero dizer para você que toldos e cobertura ele é um dos mercados que mais cresce no segmento de serralheria. E se você já trabalha aí fazendo serviço de serralheria, eu quero dizer para você que o toldo, quero dizer para você que a cobertura, isso pode agregar valor nos seus negócios, fazendo que você possa ampliar de uma forma espetacular os seus negócios e, por sua vez, trazer crescimento profissional para você. Eu penso que esse tema é um tema muito importante de se comentar, tendo em vista o número de muitos serralheiros que comenta a respeito desse problema. Vedar uma cobertura rente à parede tem sido muitas das vezes, para algumas pessoas, um desafio. E esse detalhe é um detalhe que muitas pessoas comentam, muitas pessoas buscam material no mercado com o objetivo de sanar esse tipo de problema. Quando nós fazemos uma cobertura e que essa cobertura ela não está diretamente ligada à parede, que ela está, de certa forma, afastada da parede, é bem verdade que nós não temos esse tipo de problema para resolver. Mas quando a gente faz uma cobertura que essa cobertura ela está, muitas das vezes, engastada na parede ou parafusada na parede, fixada de certa forma na parede, nós começamos a ter esse desafio para poder superar no nosso processo de industrialização. E também no processo de montagem. Por algumas vezes, eu precisei retornar, conforme falei com você, na casa de alguns clientes. E, chegando lá, a gente se deparava com diversos tipos de problemas. E, muitas das vezes, logo no início da nossa trajetória de trabalho, não sabíamos tecnicamente o que ocorria, que levava a cobertura a estar vazando justamente naquele trecho onde a telha encostava justamente na parede. E por várias vezes eu fiz serviço de engastar a beirada da telha junto à parede e muitas das vezes eu conseguia resolver o problema logo de imediato. Mas passando 4, 5 meses, aquele problema ele retornava e eu tinha que voltar na casa do cliente para fazer novamente, para corrigir novamente aquele serviço. E, cara, isso muitas das vezes me incomodava. Então eu comecei a observar isso de uma forma mais específica. Eu comecei a observar isso de uma forma mais de perto para que eu conseguisse, de certa forma, vedar de uma forma mais contundente. E foi a partir daí que eu comecei a buscar soluções para trazer para os nossos serviços, para a gente começar a empregar nos nossos trabalhos. E então eu passei a abandonar aquela prática de engastar as minhas telhas na parede e vedar com argamassa, tentando trazer soluções. Eu fui compreender que o processo de dilatação que estava acontecendo em todo o sistema da minha cobertura, ele estava fazendo com que as minhas coberturas fossem vedadas só de uma forma repentina, e eu não conseguia trazer o resultado de uma forma contínua para o meu cliente. Então, por isso que eu tinha que retornar.
A partir do momento que eu comecei a entender o que tecnicamente estava acontecendo, então eu comecei a trazer soluções para o nosso serviço e abandonei aquela prática de engastar as telhas justamente dentro da parede, porque eu comecei a entender o que de fato estava acontecendo nos meus serviços. Então eu comecei a trazer para os nossos serviços a prática de trabalhar com os rufos. E o que é os rufos? O rufo, ele é um componente, muitas das vezes podemos chamar o rufo até mesmo de um acessório, que é colocado sobre a cobertura com o objetivo de aparar todo aquele fluxo de água que corre pela parede e, por sua vez, ele vai infiltrando ali entre a telha e a parede. Então, coloca-se o rufo e esse rufo, muitas das vezes, é o que traz soluções para que a água não passe entre a telha e a parede. E esse rufo, ele pode ser feito de ele pode ser feito de várias formas, mas pelo menos duas formas são as formas assim mais comercializadas. Primeiro, nós temos o rufo de alvenaria. O rufo de alvenaria, ele é um rufo que ele é criado justamente com componente e artefato cimentício. Geralmente ele é fabricado no início, no processo de industrialização daquela parede. E ele é geralmente engastado dentro da parede e soberjando sobre a telha. E tudo isso é feito com concreto armado e, cara, com certeza ele traz excelentes soluções para o sistema de cobertura. Mas ele também é um rufo que ele dá muito trabalho para ser executado, principalmente se as coberturas já estiverem com acabamento. É bem complicado estar fazendo um rufo de alvenaria quando uma parede já está totalmente prontinha, totalmente pintada. Então, por sua vez, é muito comercializado os rufos formados com chapas metálicas. Eu mesmo, por exemplo, utilizo muito os rufos com chapas metálicas. Sempre que eu posso, eu trabalho com rufo de chapa metálica. Já houve situações de eu chegar na obra para poder executar o serviço de atender o cliente e o cliente está assessorado por uma pessoa com uma formação técnica legal, a pessoa vai e orienta logo o cliente para fazer o rufo de alvenaria. E o rufo de alvenaria, muitas das vezes, ele, conforme eu falei com você, ele dá mais trabalho, mas ele, pelo fato de ser engastado justamente dentro da parede, ele se torna mais eficaz. Ele dura mais tempo, né, em relação ao sistema de vedação que ele traz para a parede. Uma vez esse rufo engastado dentro da parede, ele dificilmente vai fazer com que o cliente, vai fazer com que a pessoa tenha necessidade de estar fazendo reparo, fazendo vedação entre o rufo e a parede, com o objetivo de estar tirando qualquer tipo de vazamento. Então, a partir do momento que eu comecei a compreender que o rufo de alvenaria ele trazia uma eficácia muito bacana para o serviço, eu comecei a dividir com os nossos clientes. Quando eu chegava na obra e eu vi que a obra onde nós íamos fazer a instalação da cobertura, ela ainda não estava totalmente pronta. É muito comum isso acontecer. Chegarmos até o local de serviço para fazer uma medição, para fazer um orçamento, observarmos, né, que aquele local onde a gente vai fazer o serviço ainda está em fase de construção, sendo possível criar vários recursos, e eu passei a observar esse detalhe um pouco mais de perto. Sempre que eu tinha a possibilidade, eu dividia com o cliente esse detalhe de confecção de rufo por parte do cliente, tendo em vista que ele já tem um pedreiro na obra. Esse rufo poderia ser feito, né, pelo próprio cliente. O cliente já me entregava a obra, ou seja, o espaço para cobrir, já com o rufo engastado todo na parede e, por sua vez, totalmente prontinho. Aí a gente só chegava com a cobertura e colocava a telha por baixo do rufo, e esse rufo, essa obra ficaria por conta do cliente, pelo fato de chegarmos até o local de serviço e vermos
dessa possibilidade, tendo em vista que a obra estava em fase de execução. Então eu passei a dividir mais esses detalhes com o cliente a partir daquele momento que eu cheguei no local do serviço e vi lá o rufo prontinho, porque o engenheiro entendeu da necessidade do rufo, e eu passei a trabalhar dessa forma, dividir com o meu cliente dessa necessidade para que a gente não tivesse tanto problema, né? Então sempre que eu chego num local de serviço que eu vejo dessa necessidade, que eu vejo dessa possibilidade, melhor dizendo, eu divido com o cliente, explico para ele direitinho qual é a necessidade de colocar um rufo e a gente chega à conclusão se eu faço o meu orçamento fornecendo o meu rufo metálico ou se eu faço o orçamento ele apresentando para mim naquela parede, a gente já fazia a vedação da telha, ele já entregar para mim com o rufo pronto. Então eu passei a solucionar bastante problema a partir do momento que eu tive esse ponto de vista. Mas a partir do momento que nós começamos a trabalhar com coberturas mais acabadas, que são as coberturas de policarbonato, as coberturas de vidros, as coberturas, até mesmo as telhas metálicas mais com material preparado, pintado, ela se torna uma cobertura um pouco mais acabada. Então nós começamos a visitar áreas para instalação das coberturas com um pouco mais de acabamento, não sendo possível fazer a instalação do rufo de alvenaria. Então nós começamos a nos preocupar um pouco mais com as instalações dos rufos metálicos. Os rufos metálicos que nós trabalhamos, geralmente eles são compostos por de chapas galvalumes, chapas galvanizadas ou até mesmo nas chapas de alumínio. Eu costumo utilizar muito a chapa de alumínio quando eu faço a instalação das minhas coberturas em área onde a maresia é muito agressiva. Eu já entro logo com com o rufo de chapa de alumínio justamente com o objetivo de fazer com que meus rufos, as minhas calhas, elas não apodreçam. Minha área de atuação geralmente é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma área onde a maresia é muito agressiva, clima seco, então a gente já faz logo a instalação das chapas de alumínio justamente para poupar desse tipo de manutenção. Então, a partir do momento que nós começamos a trabalhar com esse tipo de cobertura um pouco mais acabadas, visitamos obras, começamos a ter conhecimento de obra que não tinha possibilidade de fazer outro tipo de rufo. Então, começamos a entrar com os rufos de chapa metálica, as chapas todas pintadinhas, e a gente já levava os rufos totalmente desenhados. Quando era o caso de trabalhar com telha, os rufos já com os trapézios tudo cortadinho, daqui a pouco eu vou trazer esses detalhes dos rufos cortados no desenho do trapézio, justamente para fazer com que não tivesse nenhuma possibilidade do vento soprar água contra o trapézio e, por sua vez, fazer com que a água chegasse lá entre a parede. Então, a partir do momento que nós tivemos esse tipo de preocupação, cara, nós conseguimos resolver muita coisa no que se diz respeito a esse tipo de problema que nós estávamos vivenciando dia após dia nos nossos serviços. E mesmo com toda a preocupação que nós estávamos tendo com os rufos, no que se diz respeito ao acabamento, porque as coberturas estavam precisando de ter uns rufos mais bem acabados, né? Porque as coberturas de policarbonato, a estrutura toda pintadinha, com pintura eletrostática. Então, por sua vez, nós começamos a priorizar esse tipo de acabamento também nos nossos rufos, para que quem olhasse a cobertura pela parte superior da cobertura tivesse um bom acabamento. Geralmente, as pessoas, né, onde nós trabalhávamos, tem um cômodo na parte superior e a pessoa chega na janela e quando a pessoa olha o rufo e encontra aquilo tudo bem vedadinho, tudo bem acabadinho, cara, o acabamento fica outra coisa e vale a pena ter esse tipo de preocupação quando nós formos fazer a adaptação dos nossos rufos na parede. E, cara, a partir do momento que eu comecei a ter esse tipo de preocupação, eu consegui resolver bastante coisas, bastante problema no que se diz respeito aos problemas que nós estávamos tendo com a infiltração. Mas, cara, isso não foi o bastante. Mesmo assim, ainda continuamos, né, tendo problemas com essa natureza, com esse tipo de acontecimento que estava vindo por parte dos nossos serviços. Então,
nós começamos a nos preocupar um pouco mais em modificar o sistema de vedação que a gente estava fazendo no nosso rufo. Porque o que estava ocorrendo? Quando nós chegávamos na área para fazer a execução dos nossos serviços, encontrávamos muitas das vezes uma parede toda emboçada, bonitinha, já pintada, e a gente fazia a adaptação dos rufos na parede e fazia a vedação com selante de qualidade. Sempre tivemos esse tipo de preocupação, utilizarmos selante de qualidade, mas muitas das vezes nós estávamos pecando porque o que estava fazendo com que a vedação não ficasse de forma bacana era justamente a pintura que tinha sobre o substrato. Então nós começamos a ter esse tipo de cuidado e começamos a remover um pouco a pintura. Escovamos um pouquinho ali no trecho que ia fazer o cordão de vedação e a gente já conseguimos resolver uma boa parte quando a gente começou a entender que a pintura que estava sobre o substrato, sobre a parede rebocada, estava atrapalhando o sistema de vedação que nós estávamos trazendo para os nossos rufos. A partir do momento que nós começamos a observar isso, começamos a retirar a pintura que estava sobre o substrato, já conseguimos resolver boa parte dos problemas que estavam acontecendo com os nossos serviços. Um dos fatores que fez a gente dar um passo assim bem amplo, bem grande em relação ao nosso crescimento com esse aspecto que eu estou falando com você foi a definição de qual selante utilizar ali na vedação dos nossos rufos que nós estávamos fazendo sobre as telhas. Cara, isso foi muito importante partir desse ponto de vista, porque, cara, o selante tem assim muitos detalhes que você precisa ter informações para que você possa aplicar ele de uma forma bacana. Por exemplo, o substrato que precisa estar bem limpo, sem nenhuma possibilidade de ter gordura, e é muito comum nas paredes, né? Elas não, na hora de fazer a vedação, elas não está totalmente isenta de poeira. Então, cara, retirar todo e qualquer tipo de poeira, gordura que possa estar ali sobre o substrato onde você vai fazer a vedação do rufo, cara, é de suma importância se preocupar com esse detalhe. Foi um passo muito grande que nós demos quando nós passamos a treinar a nossa equipe justamente na hora de estar fazendo a vedação com silicone, com outro tipo de material, que pode ser o PU, né, o poliuretano, que são materiais que a gente utiliza assim com larga escala para estar fazendo esse tipo de vedação, porque a gente pensa que é o que dura mais, é o que o mercado tem colocado aí com mais frequência para a gente estar utilizando. Então nós nos preocupamos a buscar informação de como que poderia ser isso. Então foi a partir do momento que nós começamos, né, a ter um parceiro que nos orientou de uma forma mais contundente, que nós começamos a ter mais êxito na hora de vedar os nossos rufos. E nós tivemos assim ciência, cara, de muitas coisas que a gente ainda estava pecando e que poderia ser modificado no processo da instalação dos nossos rufos. Isenção de sujeira, tirar totalmente todas as poeiras foi logo assim de imediato, o que trouxe bastante resultado. Mas depois nós chegamos à conclusão que nós precisaríamos ainda modificar um pouco mais no momento que nós fazíamos a aplicação do selante. No momento que você faz a aplicação do selante, você tem que, né, se certificar de que o selante é de qualidade. É preciso se certificar que a espessura do selante, ele tem uma espessura o suficiente para quando a delatação acontecer entre o rufo, entre o substrato, o cordão de vedação não venha se romper. Então foram tipos de informações que nós conseguimos adquirir com os nossos fornecedores, e foi um fornecedor assim, tem sido, né, melhor dizendo, um fornecedor assim que tem trazido crescimento com esse resultado. E essas informações foram muito importantes. Então melhoramos também nesse aspecto, modificamos o material, começamos a aplicar ele de uma forma um pouco mais específica junto à parede. Cara, foi outro fato que
colaborou muito com o aspecto final, que foi o resultado final, que foi uma vedação de uma forma um pouco mais perfeita. Principalmente quando as coberturas são coberturas de policarbonato. A gente precisamos entender que o policarbonato ele tem um coeficiente de dilatação muito alto, muito alterado, fazendo com que a cobertura, de certa forma, ela tem, né, uma expansão muito grande, principalmente nas mudanças climáticas. Então, quando nós começamos a entender da necessidade de modificar isso, nós modificamos e fizemos com que esse resultado ele se revertesse de uma forma mais bacana. Então nós entendemos que o policarbonato ele dilata muito, então foi necessário na aplicação do silicone fazer uma vedação um pouco mais grossa, na regulagem do bico, quando a gente faz o ajuste para a aplicação do silicone, é fazer isso de uma forma um pouco mais alterada para quando as nossas coberturas de policarbonato fizesse o processo de dilatação, a vedação dos nossos rufos pudesse acompanhar, fazendo com que os cordões de vedação não viessem se romper por uma questão aí de quantidade de material aplicada entre o rufo e o substrato, que é a parede. Outro fator que foi muito importante, foi assim determinante para que nós pudéssemos dar assim um salto muito grande em relação aos nossos serviços, foi definir que, em hipótese alguma, os nossos rufos poderia ficar fixado de alguma forma sobre a cobertura. Porque a gente começamos a entender que a cobertura, no seu processo de dilatação, ela tem aí a sua possibilidade de se movimentar de forma assim bem acentuada. Talvez numa tempestade, né, a cobertura ela se movimenta, a gente, né, visivelmente a gente não consegue ver, mas são materiais que sofrem acomodações, sofrem muito com o processo de dilatação. Então chegamos a uma conclusão que o nosso rufo deveria ficar assim, sobre a cobertura, mas em hipótese alguma ele poderia ter qualquer ponto de fixação, um parafuso que fosse, um arribite que fosse, fixando o rufo sobre as telhas, fixando o rufo sobre o policarbonato, sobre os perfis. A gente chegamos à conclusão que não poderia ter qualquer tipo, né, de fixação, de colagem, permitindo com que a cobertura fizesse todo o processo de trabalhar, mas não trazendo essa movimentação de forma grosseira para o nosso rufo, porque isso poderia prejudicar todo o trabalho que nós fizemos, assim, de uma forma muito rápida, né, permitindo com que os rufos ficassem presos, fixados, colados de alguma forma sobre as coberturas. Então, passamos a ter esse tipo de preocupação, até mesmo na hora de fazer a vedação com silicone, para que o excesso de silicone não pegasse pela parte de baixo do rufo e viesse a colar a cobertura e o rufo junto, permitindo com que o processo de dilatação carregasse o nosso rufo, né, trabalhasse junto com o rufo e, por sua vez, romper todo aquele cordão de vedação que nós fizemos assim com tanto cuidado. Então, foi outro ponto importantíssimo que nós passamos a observar isso de uma forma mais contundente e continuamos avançando aí nas nossas pesquisas e vedando aí o rufo junto à parede de uma forma mais eficaz. A partir do momento que os nossos estudos iam avançando, nós chegamos à conclusão que até o percentual de inclinação que dávamos na nossa cobertura, se nós tivéssemos possibilidade de dar um pouquinho mais de inclinação, nós fazíamos isso porque entendíamos que isso ia colaborar com o aspecto final nesse tema que nós estamos dialogando agora nesse momento. É muito bem verdade que as telhas metálicas, elas são telhas que elas não requerem um índice de inclinação muito grande por parte do fabricante, porque elas são de fato telhas excelentes, são super impermeáveis. Mas a partir do momento que eu entendi da necessidade da gente fazer uma inclinação, quando possível,
e a gente contribuísse para que essa inclinação ela não me prejudicasse essa vedação entre telha e parede. Eu passei a aumentar um pouco mais o meu percentual de inclinação, porque o que estava acontecendo? Eu vou aqui para o desenho agora para tentar explicar um pouco mais. Vamos entender que isso aqui é a parede e isso aqui é o piso. Então, quando a telha sai da parede, aqui é o trapézio aqui na frente, é justamente nesse ponto aqui, ó, pessoal, que a gente precisa fazer a vedação, a colocação do rufo. Então, aqui é o sentido do trapézio. Então, quando nós fazemos a vedação do rufo aqui, ó, colocação do rufo, se essa inclinação aqui for uma inclinação muito pequena, pode ser que a água que bate na parede, que escorre e vem para cima da telha, um fluxo de vento muito forte, pode fazer com que essa água seja empurrada por baixo do rufo. O vento bate e empurra toda a água que cai sobre a cobertura no sentido contrário do rufo, fazendo com que essa água possa chegar aqui de uma forma muito agressiva e permitindo com que o vazamento ocorra, a água passando por baixo do rufo. Então, até nisso, nós precisamos modificar um pouco o nosso sistema de instalação do rufo, com o objetivo de permitir com que isso não ocorresse mais. Teve alguns rufos que nós colocamos ele colado no trapézio de cima e começamos a observar esses detalhes, eliminamos essa possibilidade e fizemos recurso com que o nosso rufo ele chegasse à parte inferior do trapézio. Ou seja, se o trapézio ele é assim, olha, o rufo, quando você coloca, se ele não tiver o dente, ele fica só na parte superior do trapézio. Então, o vento empurra a água justamente por esse espaço do trapézio. Então, houve a necessidade de fazer com que esse rufo descesse para o trapézio inferior. Então, a partir daí, desse momento que nós entramos com o nosso rufo totalmente recortadinho, totalmente detalhado para que a parte da chapa colasse na face inferior do trapézio. Foi outra coisa também que nós conseguimos trazer para os nossos projetos, que nós conseguimos eliminar muito problema. E cara, todas essas experiências que eu estou passando para você foram experiências que nós vivemos, né? O tempo de trabalho permitiu com que nós aprimorássemos todos esses detalhes junto aos nossos serviços. Mas, cara, o fato é que, cara, demora-se muito tempo para que a gente consiga, muitas das vezes, chegar a uma conclusão. E o objetivo do meu trabalho aqui é justamente estar te dando esse tipo de atalho para que você não tenha esse tipo de problema. A partir do momento que eu consegui trazer esse tipo de mudança para os nossos projetos, cara, nós conseguimos avançar muito, tivemos bem menos problema com os nossos clientes. Isso foi legal, foi muito satisfatório, nós conseguimos avançar bastante. Outro momento também que nós tivemos muito problema de infiltração, conforme esse que eu estou dialogando com vocês, foram justamente na junção onde eu fazia as vedações do meu rufo junto à parede, quando essa parede tinha textura. Cara, foi assim, muitos problemas que nós tivemos. Eu mudei a qualidade do selante, eu coloquei poliuretano, que é o PU, selante à base de poliuretano, eu coloquei selante de várias formas, selante de qualidade. E o que estava ocorrendo? Passava água e que a gente enviava a equipe para poder, né, avaliar o que estava acontecendo. O selante ele estava soltando justamente somente no trecho onde fazia o cordão. E na verdade,
a gente chegávamos à conclusão que não era o selante que estava soltando do substrato, mas o substrato estava soltando todinho da parede em todo aquele trecho que o selante foi aplicado. A gente ficava assim, caramba, o que deve estar acontecendo? E a gente ficamos assim por vários tempos tentando eliminar esse tipo de problema. Modificamos por várias vezes, por várias obras, modificamos a forma de fazer esse tipo de aplicação, mas, cara, nós não conseguimos chegar uma razão legal para que a gente conseguisse resolver aquele problema. Então, em determinados serviços, não foram todos, em determinados serviços, nós tivemos assim muito problemas em estar conseguindo uma boa vedação dos nossos rufos junto à parede, quando estas paredes eram, né, trabalhadas com textura, acabamento à base de texturas. Então, para essas coberturas que nós tivemos problema e nós não conseguimos eliminar, ali no trecho do cordão nós fizemos a retirada somente da textura, nós passamos um disco de forma bem fininha e eliminamos somente a textura, não chegamos até o reboco e eliminamos a textura, aplicamos o rufo, fizemos uma boa vedação com silicone à base de poliuretano e conseguimos eliminar ali aquele problema. Não foram todas as texturas, mas boa parte das texturas que nós pegamos, nós tivemos esse tipo de problemas. Eu não sei por que conta que ocorreu isso, mas teve algumas paredes que me trouxeram esse tipo de problema. Hoje, boa parte dos serviços que a gente executa, quando eu chego lá e a parede ela tem textura, eu oriento logo o nosso encarregado a estar fazendo o sistema de vedação, mas de forma que ele tire toda a textura para que o nosso rufo seja colado direto no substrato e, cara, conseguir resolver boa parte dos nossos problemas a partir do momento que eu tive esse tipo de preocupação, que eu tive esse tipo de visão, tendo em vista todos os problemas que nós já tínhamos vivenciado durante esses anos de trabalho aí. E conseguimos resolver boa parte dos nossos problemas. E passado algum tempo, eu tive a possibilidade de conversar com o nosso fornecedor, num dos bate-papos, né, dia a dia, e eu levei para ele essa experiência que nós vivenciamos, né? E expliquei para ele do evento que estava acontecendo, onde a textura estava soltando da parede justamente no trecho onde nós aplicávamos o selante. E, cara, foi assim uma aula muito boa que eu tive na ocasião, onde eu aprendi um pouco mais, né? Foi que o fornecedor estava explicando assim, de uma forma muito contundente para a gente, foi o seguinte: nós levamos muito em consideração ao processo de dilatação que ocorre, né, em todo componente metálico, né, isso é natural. Nós levamos muito em consideração quando nós limpamos o substrato e eliminamos qualquer tipo de poeira, qualquer tipo de sujeira. Nós levamos em consideração muitas coisas, mas existe um ponto que é crucial, que ocorre muito com esse tipo de serviço, que são o processo químico onde acontece a rejeição dos componentes. A gente precisa entender, né, que tanto o selante quanto o material que forma a textura, né, são componentes químicos e que, de alguma forma, possa ser que tenha trabalhado com algum componente químico ali que teve uma reação química onde fez com que a textura pudesse ter soltado da parede, e foi mais um evento onde eu tive a possibilidade de aprender um pouco mais e pensei que eu estava correto quando eu decidi retirar toda a textura da parede para fazer a aplicação do meu selante, né? Porque dessa forma eu penso que eu estava jogando de forma correta, fazendo a retirada de toda a textura e aplicando diretamente o selante sobre o cordão de vedação, trazendo mais eficácia para a ancoragem
de todo o meu sistema na fixação dos meus rufos. Eu agora vou trazer para vocês, né, uns pequenos detalhes que eu penso que contribuiu muito na hora de eu desenhar os rufos, na hora de eu executar os rufos, para que esses rufos, né, fossem para a obra e pudesse, de certa forma, estar eliminando aí grande parte dos nossos problemas, daquilo que estava surgindo no nosso dia a dia. Foi algo que, depois que eu passei a implementar nos nossos serviços, nós conseguimos resolver muita coisa, e eu penso, cara, que isso pode resolver aí muitas coisas também quando você tiver com um problema semelhante a esse, quando você tiver para executar a sua cobertura. São detalhes que você pode empregar diretamente, sem necessidade de esperar a surpresa acontecer. Foram problemas que aconteceu conosco e não acontece mais porque a gente já sabe como que nós eliminamos certos tipos de problema. Pessoal, olha só, eu quero ilustrar aqui para vocês um rufo, conforme eu estava comentando com vocês há poucos minutos. Se o rufo for liso e ele não tiver o dente no trapézio, a água que bate sobre a parede, ela escorre, cria um volume de água e o vento um pouco mais forte se encarrega de jogar essa água ali atrás, permitindo com que a água chegue até a parede. Então, por isso da necessidade de fazer o rufo, permitindo com que a aba do rufo chegue na parte inferior do trapézio. Era isso que eu estava querendo comentar com vocês, olha. A partir do momento que a gente trouxe essa modificação, eliminamos grande parte do problema. Quando eu estava dizendo para vocês da inclinação, é justamente isso, olha. Se a telha tiver pouca inclinação, até nesse aspecto o rufo é prejudicado, porque toda a água que está sobre a telha, o vento se encarrega de empurrar essa água de uma forma agressiva, permitindo com que a água chegue lá na telha, junto à parede. Então, por isso da necessidade de nós trabalharmos o rufo, impedindo com que tudo isso ocorra. Sendo assim, eu vou ilustrar para vocês agora como que ficaria com o rufo com dente. Ficaria dessa forma. Então, curva o rufo e depois você faz o recorte dele, permitindo com que o teu rufo tenha melhor eficácia no que se diz respeito à vedação dele junto à parede. Aqui, quando a parede ela tem pintura, eu faço uma pequena remoção da pintura para fazer com que, se a pintura cair de repente do substrato, não estiver bem ancorada, compromete todo o meu sistema de vedação. Então, eu tiro um pequeno trecho da textura de fora a fora, deixo o meu rufo colado direto no substrato, que é o reboco, e faço uma ancoragem com um selante de qualidade. Cara, a partir do momento que eu tive esse tipo de preocupação, eu eliminei boa parte dos problemas que estavam acontecendo nas vedações dos meus rufos. Eu penso que você também pode estar empregando aí no seu dia a dia esse tipo de problema. Vai ser solucionado também nos seus serviços. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido te ajudar, eu tenha de certa forma conseguido elucidar algum tipo de problema que você tenha vivido, né, e que você possa aí colocar em prática tudo aquilo que nós temos trazido como ilustração que nós temos vivido no nosso dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!